Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Arthur Jorge podendo sair do comando do Botafogo. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscrever no canal. Aqui embaixo você faz isso. Aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica no link que tem nesse primeiro comentário. Baixa o app do SofaScore, um aplicativo que te traz todas as atualizações de resultados, classificações de campeonatos de praticamente o mundo todo, além de uma bagagem estatística de praticamente todos os campeonatos importantes do futebol mundial, tudo isso de graça no seu celular. É de graça para baixar, é de graça para usar também, você não paga nada, é o aplicativo que eu uso para trabalhar, ele está à sua disposição. Primeiro comentário, clicou no link, fez o download, começou a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, meio que para fazer uma análise de tudo que tem acontecido em relação à chance, à possibilidade do Arthur Jorge sair do Botafogo. Para quem não sabe do que está acontecendo, desde o Botafogo, desde que o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro, né, porque ele ganhou a Libertadores no sábado, no fim de semana seguinte ganhou o Campeonato Brasileiro, e aí todo mundo começando a perguntar para o Arthur Jorge, e o ano que vem, e 2025, e o planejamento de 2025, as perguntas começaram assim, e depois, com o Arthur Jorge não sendo enfático ao falar de 2025, começou a se mudar o tom das perguntas para você fica para 2025 você vai estar aqui e tudo mais, parará. E aí isso começou a chamar a atenção por dois motivos. O primeiro é um motivo claro e evidente. O Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até o fim do ano que vem, até o fim de 2025. Então, se ele tem contrato, a gente pressupõe que ele iria continuar. Essa foi a primeira questão. E a segunda foi a forma como ele nunca foi enfático, nem que sim, nem que não, ao falar de 2025. Então, logicamente que isso foi gerando mais perguntas, gerando perguntas, especialmente depois do Botafogo ser eliminado pelo Pachuca nas quartas de final do Intercontinental, que era o antigo Mundial de Clubes, e aí ficou ainda mais enfático que o Arthur Jorge não estava dizendo nem que sim, nem que não. Ele voltou ao Brasil, desembarcou no Brasil, também não falou nada e viajou para Portugal para férias. E no domingo, ao chegar em Portugal, aí sim ele falou algo mais concreto com o jornal A Bola de Portugal. E aí ele respondeu coisas nesse nível assim. Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol, ainda antes da semifinal da Libertadores. São propostas que já têm algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar os títulos e tinha foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro. Essa foi a primeira resposta do Arthur Jorge. Mas ele falou mais. Como é que está o cenário hoje? Aí ele diz, nesta altura está tudo em aberto. Tenho contrato com o Botafogo. Há de fato algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda é o agente dele, como o Botafogo estão a par de tudo isso. Tudo vai se resolver para o bem de todos. Agora venho a Portugal para desfrutar da minha família e estar em casa para descansar após um ano super intenso. Depois disso, vamos entender o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja. Essa foi a segunda fala do Arthur Jorge. E aí, ao ser perguntado sobre possibilidade de ficar no Botafogo, o que se coloca sobre ele ficar no Botafogo, ele fala, entendo que se possa falar muito. Desde sempre o meu agente mostrou que existiam propostas para poder sair. Então ele deixa claro que ele sempre jogou aberto com o Botafogo, que ele tinha proposta. Mas que para ficar no Botafogo, ele diz, o projeto é o mais importante. Que jogadores vamos ter,
se vai ser um ano de muitas alterações com saídas. Criamos uma equipe fortíssima, ainda não falamos sobre isso. Tive uma semana difícil porque fomos logo para o Catar jogar a Intercontinental. Isso foi o que ele falou ao jornal A Bola de Portugal ao chegar em Portugal. Segundo a reportagem do GE, a oferta do Al Rayyan do Catar é para triplicar o salário do Arthur Jorge. Triplicar o salário do Arthur Jorge, que com os títulos da Libertadores, com o bônus e tudo, daria mais ou menos 2 milhões de dólares por ano. Então, no caso, para triplicar, a proposta do Al Rayyan seria para o Arthur Jorge ganhar 6 milhões de dólares por ano, por temporada, que daria ali 500 mil dólares por mês, que logicamente é um baita de um salário, é mais de 3 milhões de reais por mês, tá? O jornal O Globo, de hoje, segunda-feira, ele traz uma informação de que o Arthur Jorge não queria sair do Botafogo, mas que neste momento, aí é a informação exclusiva do jornal O Globo, neste momento está inclinado a aceitar a proposta do Al Rayyan, porque, segundo o Arthur Jorge, a direção do Botafogo não se manifestou ainda. Segundo a reportagem, a sondagem do Al Rayyan, do Catar, aconteceu em outubro, por isso que o Arthur Jorge falou lá que é da época do jogo contra o Peñarol, e na ocasião ele comunicou, ele e o agente dele comunicaram o Botafogo, e na ocasião o Arthur Jorge tinha dito que ele queria ficar no Botafogo. Essa foi a situação. E aí, na sequência disso, o agente do Arthur Jorge pediu uma conversa com a direção do Botafogo, pensando em valorização salarial, lógico, e pensando em planejar o 2025. Mas, segundo o lado do Arthur Jorge, essa reunião nunca aconteceu. De outubro para cá, essa reunião nunca aconteceu. E aí, segundo o jornal o Globo, na cabeça do Arthur Jorge, tem ali um questionamento do Arthur Jorge se de fato o Botafogo acha o Arthur Jorge importante. Isso tá, essa leitura é da reportagem do jornal o Globo. Essa leitura é uma conjectura, né? Não é um fato. Segundo o jornal O Globo, os próprios agentes do Arthur Jorge acham que ir para o Al Rayyan não é muito bom no sentido de momento de carreira, mas que a decisão, logicamente, é do treinador. É uma situação muito complicada, por quê? Porque se o Arthur Jorge está achando que o Botafogo não o considera importante, acho que é uma leitura equivocada do Arthur Jorge, né? Acho que não tenho nenhuma dúvida que o departamento de futebol do Botafogo, que é um departamento profissional, que é um departamento, né, de um dono do departamento de futebol do Botafogo, que é o John Textor, eu tenho certeza que eles acham que o Arthur Jorge é muito importante. Eu tenho certeza que eles pensam que o Arthur Jorge é uma peça central desse ano vitorioso do Botafogo. Isso daí não tem muita dúvida disso. O fato do Botafogo talvez não ter chamado o Arthur Jorge para conversar em meio à reta final da temporada, eu vejo como normal. Eu vejo como correto. Você vai tirar o Arthur Jorge do dia a dia dele. Mas poderia conversar com a gente. Beleza, poderia, mas você gera uma ansiedade, você gera uma expectativa, né? O agente vai dizer, tô indo lá conversar com o Textor sobre aumento, sobre ano que vem. Então, eu acho que não conversar até a temporada do Botafogo estar definida, está terminada, e a temporada do Botafogo terminou apenas na terça-feira, no dia... quer dizer, apenas na quarta-feira, depois que o Botafogo enfrentou o Pachuca. Então eu acho que faz todo sentido. Agora, de lá para cá, isso foi na quarta. Teve quinta, com volta do Catar, sexta, sábado, domingo, hoje é segunda. Eu estou gravando esse vídeo 9h30 da manhã. Então, 3 dias, não acho que seja isso que simbolize que o Botafogo
não encara o Arthur Jorge como importante. Então, não sei se o Arthur Jorge está um pouco sentido, está um pouco magoado, mas eu, pessoalmente, aí é minha interpretação, eu não vejo sentido nessa... não vejo sentido em interpretar isso como uma falta de consideração, uma falta de valorização do Arthur Jorge. Eu imagino que grana o Textor tenha para dar um belo aumento para o Arthur Jorge. Se vai triplicar o salário dele ou não, eu não sei, mas acho que um aumento aí vai acontecer. E eu acho que o Botafogo seria muito importante que o Arthur Jorge ficasse. Porque, por dois motivos. O primeiro, o Arthur Jorge conseguiu, em momentos importantes da temporada, conseguiu trazer calmaria para um clube que tinha risco de se perder emocionalmente. E isso não aconteceu, e não aconteceu, na minha visão, graças à postura do Arthur Jorge em muitos momentos. Inclusive, quando ele subiu o tom antes do jogo contra o Palmeiras, quando tem aquela entrevista coletiva que não estava planejada, e que ele sobe o tom e ele diz, não, aqui não tem nada disso, aqui ninguém tá com medo, aqui ninguém que vai pipocar, e aquilo para mim acho que foi muito importante. Então, esse é um aspecto. E o outro, a temporada do Botafogo começa muito cedo. A temporada do Botafogo começa dia 2 de fevereiro, jogando uma Supercopa do Brasil. Ah, mas a Supercopa não é tão importante assim, é um troféu de um jogo só. Eu entendo. Eu até gosto da Supercopa, eu acho que agita. Dessa vez vai, de fato, ser bem no comecinho da temporada. Só não vai abrir a temporada por conta das nossas questões de calendário. Mas dia 2 de fevereiro tem a disputa da Supercopa. E é contra o Flamengo. Então é um rival direto. É um jogo que a torcida com certeza está querendo ganhar de todas as formas, não só por ser um título, mas por ser contra o Flamengo. Então esse é um ponto muito, muito central. E nos dias 19 e 26 de fevereiro, ou seja, no meio de fevereiro e no final de fevereiro, tem a Recopa Sul-Americana, que o Botafogo vai enfrentar o Racing, primeiro em Buenos Aires, segundo jogo no Maracanã, perdão, o segundo jogo no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Então, é muito cedo para você buscar um treinador, o treinador chegar, entender o que está acontecendo, entender metodologia, ou manter a metodologia aplicada, ou tentar implantar dele. Então, assim, acho que tem esses pontos aí importantes. Do jeito que a coisa tá, e confiando aí no Jornal Globo, que tem muito conhecimento ali, essa propensão dele aceitar a proposta do Al Rayyan é ruim para o Botafogo, eu considero como ruim. Até porque o Botafogo vai perder jogadores, vai perder o Thiago Almada, vai perder alguns jogadores de rotação de elenco. Eu não sei como é que eles vão estar, os jogadores titulares vão estar no início da temporada, né? Porque vai parar para as férias. O Botafogo entrou de férias na quinta-feira, então vai voltar depois. Então tem uma série de questões que acho que atrapalha demais o Botafogo se não tiver o Arthur Jorge, além do ótimo treinador que ele é. Já se fala aí que o Botafogo estaria de olho no Pedro Caixinha, que deixou o Red Bull Bragantino na reta final do Brasileiro e tudo. Eu acho que perde muito. Mas, ao mesmo tempo, quem contrata técnico estrangeiro sabe que isso pode acontecer, né? A forma como o Jorge Jesus saiu do Flamengo lá no comecinho de 20, tinha o contexto da pandemia, beleza, que dá, mas na prática ele teve uma proposta, saiu. A proposta que ele considerou melhor, saiu. O Luiz Castro, no próprio Botafogo, teve uma proposta que ele considerou irrecusável, saiu. Agora o Arthur Jorge tem uma proposta de triplicar o salário, que segundo ele próprio disse, muito tentadora. Isso é uma possibilidade, isso é uma questão muito clara lá atrás, né? Lá atrás, em 2019, o Sampaoli fez um grande campeonato pelo Botafogo e acabou saindo, acabou
Perdão, pelo Santos, né? Fez um grande campeonato pelo Santos. O Santos queria que ficasse e acabou saindo. Então, quando você contrata um técnico estrangeiro, tem esse risco de você perdê-lo, de você, de verdade, ter alguém que vai fazer um período e vai sair. Faz parte do negócio. A exceção a isso aí é justamente o Abel Ferreira, que chegou aqui, outubro de 20, e tá aí, vai até, segundo o contrato, até o fim de 25. Esse é o fora do padrão. O Abel Ferreira veio, venceu, conquistou praticamente tudo que poderia e continua, e ficou, e criou laços, trouxe a família, e teve propostas. Abel teve propostas também, né? Tem lá algumas sondagens de clubes europeus. Nesse momento fala-se que o Sporting teria elegido o Abel como o substituto do Rubem Amorim, mas tem uma questão financeira, que o Abel já ganha mais no Palmeiras do que o Sport poderia oferecer, então, mas teve lá a questão do Al-Sadd, que o Abel ficou bem balançado, teria assinado um pré-contrato ou não, tem toda essa questão, mas na prática o Abel ficou. Todos os outros que foram muito bem sucedidos, eles acabaram não mantendo um tempo longo. E acho que os clubes que contratarem técnicos estrangeiros precisam saber que isso faz parte do risco do negócio. Faz parte da questão de ser curto. Jorge Jesus foi curto, Luiz Castro, quando tinha engrenado, saiu, o Sampaoli fez uma temporada fantástica no Santos, saiu. Agora o Arthur Jorge pode sair e seria muito, muito ruim, muito complicado para o Botafogo. É como eu penso, não sei o que vai acontecer. Vamos aguardar, vamos ver, pode ser que o Textor entre no circuito, ofereça uma grana, valorize o Arthur Jorge, entenda que sim, é valorizado pelo Botafogo e fique. Ou pode ser que ele vai ficar trilhardário lá no Al Rayyan do Catar. Esse é o cenário, mas acho que está muito claro que isso é um risco do negócio. Queria te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado, para estatísticas de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. Muito obrigado pela audiência, um abraço. Tchau.